A paz do Senhor a todos vocês que estão aqui, aonde nós levarmos até a palavra, até o seu coração, até a sua vida. Nós estamos aqui para levar uma mensagem, para você compartilhar conosco, alimentar desta palavra. E já deu de início, nós queremos buscar aquele que vai nos orientar. Porque sem a presença dele, nós podemos estar falando aqui, vai sair talvez uma palavra até bacana, né? Boa, mas ela pode ser humana. Então vamos trazer o que é dono dela para baixo, ao nosso redor. Papai querido, soberano Deus, nós queremos neste momento chamar a atenção do céu e convidar neste momento o Espírito Santo do Senhor a estar conosco. Fala conosco, meu Pai. Venha destrinchar os mistérios da Tua glória sobre nós aqui neste momento, porque sem a Tua presença nós vamos estar pregando meio perdido. Não, a igreja talvez pode ser agradada, enfeitada e não edificada. Mas se nós estivermos na Tua presença, a mensagem vai ser direcionada através do Senhor, confirmada aos corações dos ouvintes que vai nos ouvir. Que nós queremos, Pai, ser instruído pelo Teu Espírito. Porque quando o homem não é instruído pelo Teu Espírito, nós podemos estar fazendo besteira muitas das vezes. Então nós queremos que o Senhor fale conosco, que esta mensagem seja uma mensagem do trono do Senhor. Fala conosco, nos ensina, porque não queremos falar, Pai, palavras humanas nossas. Porque a Tua palavra diz que a nossa pregação, ela não pode consistir em palavras de homens, não pode consistir em palavras de persuasão, mas em demonstração do Espírito e do poder do Senhor. Que o Espírito do Senhor seja presente em nosso meio neste momento. Porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que aonde nós colocar a planta dos pés, o lugar é santo. E aqui já se transforma numa igreja do Senhor. E desde já eu te agradeço, Espírito Santo do Senhor, meu amigo, meu companheiro, que nos convence o homem, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa obra que não é minha, que é do Senhor. Fala conosco, nos usa na autoridade do Teu poder, no nome de Jesus. Queremos estar lendo a Bíblia Sagrada, que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 33 em diante. Está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome, é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Quero ler o 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos de uma época muito triste, onde Israel praticou maldades contra Deus, e os caldeus atacaram essa cidade. E a cidade de Judá, Israel, estava sob o mandamento da ira de Deus. Um dos juízos do Senhor estava vivendo Israel. A pior lástima de uma igreja, a pior lástima de um homem que serve a Deus, é estar debaixo do juízo dele. É quando nós estamos em tratamento com Deus. É doído, há dilaceramento de guerra em corpos. Há flechas, há trombetas, há tudo quanto tipo de ais sobre uma cidade que está sobre um dos
juízos de Deus. Israel estava vivendo este momento. E para cada momento do juízo de Deus, ou para a consolação, ou para uma exortação, existe um tempo do trabalhar de Deus na vida da igreja, na cidade de Israel, no qual você pertence, no qual nós somos Israel atual de hoje, porque nós éramos gentios e entramos na promessa, mas quando nós não queremos obedecer a essa promessa, quando nós não queremos obedecer ao Espírito Santo e queremos fazer a obra do nosso jeito, vem a sentença da ira de Deus. E nesta época Israel estava sentenciado sob a ira do Senhor. E para cada momento há um profeta chamado. Para cada situação que nós praticamos, há uma fala de Deus, há um clamor. Existe dois clamor, um que favorece aos filhos de Deus e há um segundo clamor que favorece a Deus. É isso que nós temos que entender. Quando ele diz aqui, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabe. Pode estar esse clama a mim a meu favor de bênção, a meu favor estruturado de uma cura, de uma porta aberta. Essa aí nós gostamos, essa aí nós, olha que maravilha. Eu fiz um clamor a Deus e ele me deu um carro novo. Eu fiz um clamor a Deus e ele me abriu uma porta. Eu fiz um clamor a Deus e ele me deu uma empresa. Isso é gostoso demais quando nós estamos debaixo das bênçãos do Senhor. É muito bom quando nós buscamos esse clamor que é favorecido do Pai a nós, Senhor. Outro está assim, eu quero casar, o jovem, eu quero casar, Senhor, eu não posso errar nesse casamento, o meu casamento não pode estar debaixo da permissão do Senhor, mas eu quero que o meu casamento saia, debaixo da vontade do Senhor. Aí Deus envia um profeta, aquela menina que você está namorando, a irmã, aí Deus manda o clamor do profeta, falei, eis que tu está procurando a tua amada e Deus tem gostado, porque você está preocupado em procurar uma esposa segundo a permissão, porque Deus trabalha em duas linhas, Ele trabalha na permissão e Ele trabalha na vontade. Muitos casam na permissão, na carnalidade, mas quem é de Deus ouve o clamor do Senhor, faz o clamor a Deus e Deus responde no seu clamor. É essa a tua verdadeira esposa, porque você clamou debaixo da vontade de Deus, você jejua, daí a pouco abençoada aparece na sua vida. Esse clamor é muito gostoso, é o clamor que nós dá glória, que nós pula, mas o segundo clamor muitas das vezes ele é doído, meu querido, porque é o clamor da ira, é o clamor da justiça e Deus vai tratar com justiça. Esse aí muitas das vezes nós não queremos. E para cada momento, seja ele de uma bondade de bênção para Israel, mas para isso há um clamor dos mandamentos que você deve obedecer a Deus. Aí ele chega ao Pai e volta em bênção, e volta na chuva das bênçãos do Senhor. Mas quando o clamor é para a justiça, aí Deus escolhe um profeta para cada clamor. Vem o profeta da bênção, mas também tem o profeta da ira, tem o profeta da sentença, tem o profeta da morte. Vai acontecer morte, vai acontecer espada, vai acontecer fome. E Jeremias foi escolhido para uma época muito doída. Deus tirou Jeremias. Você não vê falar de Jeremias casado, você não vê falar de Jeremias com filhos, porque era para um período doído. Ele não poderia ter uma mente preocupada com seus filhos, ou talvez com a esposa, porque ele foi levantado por uma época ferrenha de Israel, porque era um Israel rebelde, era um Israel que estava fora dos projetos de Deus. E para cada projeto de Deus, há um profeta a se levantar, há uma coluna, há uma trombeta na boca de Deus na terra, na boca de um profeta, para clamar segundo o que Deus quer. Eu não sei se você está me entendendo, meu querido. É gostoso o clamor das bênçãos.
Essa nós gosta. Mas e quando for o clamor de Deus para nós, mandando conserto? E quando o clamor é para conserto? E quando o clamor é para a ira do Senhor, para a morte, para a espada, como é o nosso reagir? Quantas vezes Deus falou comigo, com pessoas, colega meu, a cova sua está aberta. Deus manda falar com o Senhor, você conserta ou morre. Várias vezes Deus falou comigo. 30 dias depois estava meu colega 7 palmos na terra. Deus me usou para falar com o meu sobrinho, que a cova dele estava aberta. Este clamor muitas das vezes nós não queremos, porque é clamor de sentença. E para cada clamor, Deus levanta um profeta. Para cada clamor na terra, para o trabalhar de Deus, há um tipo de profeta do Senhor. Aleluia! Então quando ele levantou Jeremias já projetado para glorificar a Deus. Jeremias foi levantado para uma geração perversa. O tempo de Jeremias, o clamor de Jeremias não era um clamor de agradar a ninguém, era um clamor do ídolo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, olha para quem que Jeremias foi escolhido, ó. Jeremias 1:5. Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias. Antes que eu saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei a nação e te dei para o profeta. Depois no versículo 10 ele diz assim, vamos continuar no 7. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, perdão, 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar com ele, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, Jeremias, eu ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos. Eu te ponho sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias foi levantado para plantar. Vai chegar o momento de Israel chegar para plantar, que vai ter colheita, vai ter chuva, pode arar a terra. Mas tinha momento também que ele falava, veio a ruína sobre vocês, Judá. Veio a desgraça sobre vocês. Veio a espada do Jeová. Quem é para a morte vai ser para a morte. Quem é para viver, viver. O remanescente vai ser levado a Nabucodonosor. Este profeta para arruinar, para levantar, para exortar, esse é o profeta verdadeiro do Senhor. Agora, profeta que só fica entregando bênção, Deus é contigo, eu vejo a chave aqui, isso tem algo errado aí. Profeta da prosperidade, Isaías, ele exortava, ele ajudava a plantar quando era para plantar Israel, mas também quando era para arrancar, Deus vai arrancar, Deus vai matar. Então Isaías foi levantado com um projeto, com um propósito de um clamor num tempo difícil. Ele chega perto de Zedequias e fala, você vai ser preso, os caldeus vão entrar aqui dentro, porque Israel naquela época gozava de uma muralha muito estruturada, então eles achavam que ninguém entra. Hein? Aonde é que Deus não entra nesse mundo? Aonde é que eu faço as trevas, eu crio bem, eu ligo, eu desligo. Então não tem aonde Deus não pode entrar, porque tudo é feito por Ele e para Ele. Ele é dono do céu, Ele é dono do inferno, Ele que manda tudo, Ele manda no capeta, Ele manda no anticristo. Isso tudo está trabalhando para os mandamentos de Deus acontecer. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que manda, daquele que fez um clamor no dia de hoje. Clama a mim e eu vou te responder coisas ardias
Jeremias. Você foi levantado para um momento difícil, Jeremias. É por isso que eu não te dei autoridade de casamento, Jeremias. É por isso que eu te dei autoridade para cuidar de família, dos seus bebês. Porque você vai ter um tempo só para mim. Jeremias foi levantado por uma época doída. Foi um profeta chorão. Ele chorava. Era um profeta chamado O Chorão. Por que Jeremias profetizava e chorava? Ele tinha temor a Deus, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, ele era um homem que representava Deus na sua boca. O que ele sentia, Deus falava na sua boca e passava por todo o seu cerne carnal, até a cabeça, a planta dos pés. Ele tinha sentimento de clamor a Deus, ele tinha sentimento de temor a Deus, coisa que muitas das vezes não já está mais hoje. O cara é batizado com o Espírito Santo, ele é pastor, ele é um grande homem de Deus, conhece os mandamentos, a Bíblia do Senhor, mas ele não tem temor, ele tem fé, ele prega a salvação, ele abre igreja, mas ele não tem temor mais na palavra do Senhor. A consciência já foi traída, a consciência está poluída, porque não tem temor. E a Bíblia Sagrada diz: o princípio de toda sabedoria é teme a Deus, é o princípio da sabedoria. Eu posso ter fé, eu posso ter dom, eu posso curar, posso ter dom de maravilha, mas se eu não tiver temor na palavra, eu vou fazer besteira com os dons que Deus me deu na minha vida. Mas Jeremias não era este homem, era um homem compromissado com o céu, ele não era compromissado com o sistema dos homens, ele não era compromissado a negociata dos homens, ele era compromissado com o seu chamado de arruinar, de plantar, de derrubar. Esse era o clamor de Deus que Jeremias foi chamado, um clamor doído que muitos não querem ouvir quando é da parte de Deus para um tratamento na nossa vida. Zedequias, eu vejo você sendo preso, vão te levar para a Babilônia, vai levar um povo daqui remanescente do meu pai, mas você vai sair, ó, lascado. Pegaram os filhos de Zedequias, matou, degolado o rei da Babilônia, degolou ele na sua frente, até tentou fugir no subterrâneo de Jerusalém, mas de Deus nada se esconde. A Bíblia diz que os homens, no dia do Apocalipse que nós já estamos vivendo, vão fazer buraco como topeira. Olha os bunker que eles estão fazendo. Eles já sabem, os grandes milionários já sabem que vai fazer bunker para fugir da ira de Deus, mas Deus vai buscar debaixo dos bunkers. Está escrito no Apocalipse que eles dizem assim: oh Deus, que caia as montanhas sobre nós, não tem aonde o homem pode se esconder. Zedequias tentou se esconder nos buracos de Jerusalém quando dava uma guerra. Se desse para não sair por uma porta, eles fugiam debaixo de um buraco do subterrâneo, mas o rei da Babilônia achou ele em cima do monte, fugindo com seus montões de filhos, foram todos degolados na frente de Zedequias. Zedequias foi colocado um pau, um gancho amarrado, esqueci o nome no momento, que colocava o cara preso assim, ele saía para o cangaço, sei lá o que é lá, o pau amarrado aqui. Jeremias profetizou que ele seria levado e ia morrer lá na Babilônia. O rei Nabucodonosor furou seus olhos na mesma hora, com os dois dedos, entrou dentro da orla dele, arrancou as duas bagalas de Zedequias para fora e o sangue desceu. Diz a Bíblia que ele ficou no calabouço lá na Babilônia e morreu cego lá dentro. Não sei quantos anos ficou preso, mas morreu pela sentença do profeta, pela sentença de Deus. Jeremias foi preso antes de acontecer o cerco de Jerusalém. Levaram Jeremias à prisão, colocaram ele com 2 soldados na porta vigiando, porque ele falava a ruína que ia acontecer com Zedequias, mas eles não queriam. Eles queriam ouvir um Deus que abençoava, mas estava debaixo do adultério. Eles queriam ouvir um clamor que Deus ia abençoar Israel, porque Israel era a menina dos olhos de Deus, então nós podemos fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Não é porque você agora vem para Deus, você pode continuar na luxúria, você pode continuar sendo mercenário,
mercenário, que você possa continuar um ladrão, um salteador. Não! Porque agora você serve ao Deus vivo e ele é grato a você e você tem que ser grato a ele. E os homens atuais de hoje muitas das vezes não estão sendo. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele pega Jeremias, coloca na prisão, da prisão joga ele dentro do calabouço. Cada vez que ele levantava, ia lá perto do rei para profetizar, mais maldade fazia com o profeta. O outro veio, Jeremias está na lama, está atolado até o pescoço, vai morrer, vai dar um ataque de frieza nele ali, uma pneumonia, rei, deixa eu tirar ele. Tira Jeremias da prisão, leva ele, joga dentro do calabouço, depois tira ele. Quando ele sair da prisão, voltar, traz ele aqui, vamos ver quem vai profetizar dessa vez. Quem sabe ele tomou a lição de prisão e agora está a favor dos homens, hein? Quem sabe agora ele profetiza a nosso favor. E aí, Jeremias? Vou continuar falando do mesmo jeito, você vai ser preso, seu filho vai morrer, vai te levar você para Babilônia, as muralhas de Jerusalém vai cair pro chão, e planta ele dentro do barro, planta ele no calabouço, jogou ele no calabouço, tira do calabouço, traz ele aqui de novo, toda hora que ele uma prisão traz ele de volta. E aí, Jeremias, tomou a lição? Vou falar de novo. Vou falar, e os profetas falsos ficavam ali na beirada dele. Não, vai 2 anos só, vai ser 70 anos de cativeiro. Jeremias falava, o profeta do mundo dos homens falava que era só 2 anos. Depois Deus ia dar de volta a Jerusalém o poder. Era mentira, são profetas filhos do diabo, filhos da ira, como tem hoje no dia a dia atual. E ele está dentro da casa de Deus, profetas com a Bíblia na mão, fala a língua estranha, profetas que talvez até ora por uma cura, ele acha que é ele que está fazendo, mas é Deus, o dom é de Deus que está sobre mim. Eu posso estar fazendo uma cura no nome de Jesus e aconteça, mas se eu morrer naquele momento, o meu lugar é morar no inferno. Eles não querem essa palavra mais. E Jeremias sai agora da frente do rei, prende numa gaiola, que agora vão botar ele para toda a nação ver. Leva ele para a praça, virou passarinho agora, de humilhação, parecia um urubu ali, ó, um carniceiro, o profeta de Deus, botou dentro de uma gaiola. Todo mundo que passava, lá o profeta, profetiza aí, ó. Eu acredito que muitos falavam, porque João falou, se fosse para escrever todas as coisas que Deus fez, a Bíblia não conteria. Eu acredito que muitos passavam ali na praça de Jerusalém e falavam assim, aí, ó, cadê seu Deus, Jeremias? Como é que o seu Deus não consegue abrir um cadeado, Jeremias? Sai daí agora, profetiza que nós vamos ser presos pelos caldeus, Jeremias. Cadê o seu Deus, Jeremias? Não é hoje as blasfêmias de hoje do mesmo jeito, não é hoje da mesma forma, as calúnias contra Deus, os levantes contra Deus. Pegaram Jeremias, botaram dentro da gaiola para humilhação, mas tudo que Jeremias fez, aleluia, ele se cumpriu. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, quando o homem chama é uma coisa, meu querido, quando Deus chama é outra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem foi que apresentou lá no dia que foi procurar o rei para governar Israel? Quem é que apresentou Eliabe? Foi o pai dele. Quem é que apresentou o Samã? Foi o pai dele, o Jessé. Quem é que apresentou para o profeta Samuel? O terceiro, Rael, foi o pai dele. Quem é que apresentou Abinadab? Foi Jessé. Quem é que apresentou o Davi, que era o sétimo? Foi Deus que chamou. Foi Deus que apresentou. Foram 7 filhos. 6 é número de homem. É por isso que nenhum dos 3 se via para Deus. Porque 7 é o 7 Espírito de Deus, representava Davi. Aleluia. Quem apresentou? Quem é que apresentou Saul? Foi Deus. Mas no pedido dos homens, mudou. Os homens queriam rei, Israel não tinha rei, foi lá e apresentou o Saul. Quem é que apresentou e escolheu Jeremias? Foi Deus. Existe o homem escolhido de Deus, existe os homens escolhidos pelos homens, pedido dos homens. Eu quero que esse cara aqui vai abrir a igreja, ele vai ser pastor lá no tal lugar, mas não pergunta se é de Deus. Muitos não perguntam se foi Deus que mandou. Leva lá para um cara encrenqueiro, cheio do eu, orgulhoso.
né? Filho bebendo droga, tudo desconcertado, isso aí é coisa de homem. Aí vai aquele pastor pra lá, que os filhos dele é abominável. A Bíblia diz que o pastor seja marido de uma só mulher, que sabe governar a sua casa, que os que estão de fora, os mundanos do mundo, olha para mim e fala, ele é pastor mesmo, o filho dele é obediente a ele. Você olha para pastor hoje, os filhos tá um é da droga, a outra não sei de quê, já virou mulher, muitos já virou um negócio lasqueira. Como é que vai apresentar o reino do Senhor? Como é que eu posso ser o anjo do Senhor se eu estou todo lascado, se eu não consigo levar minha família aos pés do Senhor? Porque a Bíblia diz que a minha descendência não mendigará pão, a minha descendência, ela vai ser, os seus filhos, para nós é herança nossa e é filho do Altíssimo. Então meus filhos vão estar na igreja. Eu tenho 3 filhos, todos eles estão dentro da casa do Senhor. Eu tenho 4 netos, todos eles estão dentro da casa do Senhor. Eles vão olhar para mim realmente. Aí as pessoas que estão de fora vai falar assim, eu posso dar crédito à pregação do missionário Adilson, eu posso dar crédito para ele, eu vou dar crédito para ele. O mundo vai olhar para mim, eu dou crédito, porque eu vejo os filhos dele debaixo da submissão do Senhor. Eu vejo os filhos dele obedecendo pai e mãe. Eu vejo os filhos dele herdando aquilo que é da palavra. Eu vou dar crédito para ele, porque ele vive. Porque eu tenho aonde me representar. Porque eu sou missionário e tenho autoridade para pregar o evangelho do Senhor. Aí você olha para o filho meu, ele está bêbado no meio da rua. Ele não quer levar o que eu dei para ele no cartório. Sabe o que é isso? Tem algo errado na minha vida. Porque eu tenho 3 filhos, meus netos, tá tudo dentro do projeto da palavra de Deus, tá tudo dando certo. Sabe o que é isso, meu querido? É temor a Deus. Se vocês ouviram o meu mandamento, guardaram os meus estatutos, então eu vou vir do céu, vou te abençoar. Você vai ser bendito ao sair, bendito ao entrar. Você vai morrer em velhice, Adilson. Você vai morrer em velhice, Rodrigo. Você vai morrer em velhice, Ana e seu marido. E verão seus filhos, os filhos dos filhos, casando até a 4ª geração. Porque a mim me temou, aleluia. Houve temor na tua vida, então eu te abençoo com saúde. E você vai ver os netos casando, bisneto, tataraneto. E será abençoado até a 4ª geração. Vai ver tudo casando, tendo filho. E vocês vão morrer em velhice. O câncer vai vir, mas Deus vai matar ele. Ai, ai, ai. Vai vir a doença, qualquer tipo de doença na corrente sanguínea, seja lá um 38 na cara da gente, o 38 vai mascar, porque a herança, a promessa de um profeta é temer a Deus. Ele é chamado, escolhido, Deus do ventre da tua mãe, Deus me escolheu, Deus do ventre da minha mãe. É por isso que eu não morri, para declamar que o Senhor vive, só Ele reina, Ele é absoluto. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. 70 anos se passou, a Bíblia diz assim, ó, a palavra que um profeta falar, se ela cumprir, ela é de Deus, mas se ela não cumprir, não respeita ele, está na Bíblia, porque não é do Senhor. Deus pode falar agora e amanhã ele responder. Deus pode falar algo aqui que talvez vai levar 20 anos. O Caleb recebeu uma herança depois de 40 anos. Tem gente que recebe bênção, ele ora aqui hoje e a bênção acontece logo em seguida, no outro dia, uma semana. Agora tem outra coisa. O homem que é chamado de Deus, o homem que é separado, se ele falar, é amanhã que vai vir o papel, veja assinando uma sentença a seu favor. É amanhã, 10 horas da manhã, vai acontecer. Se não acontecer, não dá valor para ele, que não é de Deus. Ei, você não vai falar, não é mal do profeta, mas da profecia que ele está falando. Você tem que zelar da profecia ali, ó. Se ela cumprir, ele é de Deus. Porque há muito em nosso meio que não é de Deus. Ele não é, ele usa Deus. Jeremias nunca usou Deus. Jeremias era homem capacitado pelo temor. Jeremias era capacitado pelo juízo de Deus, pelo zelo, pelos 4 pilares do evangelho do Senhor. Jeremias estava agarrado na santidade, no cuidado da santidade, na vigilância. Ele era cheio da paz. Ele sabia da ira. E ele foi chamado para numa época de sentença de ira. Jeremias foi escolhido
para sentenciar Judá, Israel, Samaria. Foi um momento doído. Muitos de nós tem momento que Deus chama para nós ser profeta de juízo, profeta de sentença. Ora, barabachúbia. Eita glória, eu custei entender na minha vida. Eu falei para Deus, por que o Senhor só me dá sentença? Por que o Senhor me dá pregação de juízo? Eu quero pregar pregação de pé de moleque. Eu quero pregar pregação de cocada. Eu quero pregar pudim de maracujá, Senhor. É tão gostoso, dá mais certo. Eu vou encher de amigo. Ei, há tempo para tudo, meu querido. Há momento da pregação de pudim, sim, mas há momento também de você pregar o fel amargo e doe quem doer. Se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, você entende o agir do Senhor. Há momentos que é para a ira, meu querido. E se Deus não descer com ira nessa terra, a terra já está fazendo o que quer. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e fale aquilo que eu quero, diz o Senhor. Foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi vocês, na madre da mãe de cada um de vocês, para que fales a verdade. Retidão é retidão, sim, sim é sim, sim, não, não é não, não, mentira é mentira, verdade é verdade, demônio é demônio e ele não está brincando de demônio. Deus é Deus, caminho largo é caminho largo, caminho estreito é caminho estreito, céu é céu, inferno é inferno. Inferno é demônio, céu é Deus o glorificado. É você que escolhe a quem vai servir. Josué, quando foi separar, acabou as guerras. Agora é momento de cada tribo ir para o seu pedaço de terra. Ele falou, gente, negócio é o seguinte, você vai para o leste, a parte sua é daqui. O Caleb pegou aquela que já há 40 anos ele falou que era dele. E ele tá doido, o Caleb tá aqui perto de mim, ele é maluco. Ele falou, Josué, tu lembra quando eu pisei lá que nós fomos olhar com os espias, né? Eu falei, eu quero essa terra, você lembra? Lê a Bíblia lá, você vai ver ele falando. Essa parte aí, o cara é doido, porque ela tava cheia de gigante ainda. Eu vou lá, eu tenho 80 anos, 40 anos já se passou, e eu com ele aqui, Josué, ó, tutano, Josué, eu tô com 88, mas continuo com a mesma vibração de jovem. Eu vou entrar lá, e Deus vai dar os nefilinos meia mão, eu vou desarraguei dali, porque aquilo ali Deus falou que é da minha herança, aquilo lá é meu, eu quero ir lá onde tá o gigante, onde eu falei com você há 40 anos, quando eu fui espiar a terra. Cabra macho, homem lutador, não foi Deus que escolheu você, não foi Deus que escolheu você. E por que faz besteira? Muitos estão fazendo besteira, porque você acha que é você que manda. Os homens hoje estão tirando Deus. Agora quem manda é eu. Jeremias tinha caráter, Jeremias tinha temor, Jeremias era grato, Jeremias não era orgulhoso, Jeremias não tinha eu, Jeremias não era prepotente. Tudo que ele fazia era para Deus. E ele voltava e tomava um soco na boca, igual deu nele também, um soco na cara. Ele voltava, ai, 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 o sangue descia. Se não é Deus comigo, vamos ver quem é que está do seu lado. Teve um profeta que ele falou, se esqueci o nome dele no momento. Você vai ver. Você vai morrer! Deus vai tirando a sua vida no dia tal, você vai cair, ó, duro. Era o profeta que estava profetizando para Zedequias da carne, do seu pensamento. Jeremias levou, deu uma pancada nele de cima para dar uma queixada. Ele foi nocauteado, mas ele não negou Deus. Tem gente que leva uma pancada e já não acredita, agora eu vou fazer sua vontade. Ei! Vale mais agradar a Deus do que a homens. Vale mais agradar a Deus do que ter um pastor, homem ter um pastor. Vale mais agradar a Deus do que o presidente seu, rapaz. Seu maluco, seu louco. Vale mais agradar a Deus do que os homens. Olha lá, uma vez vocês saíram do mundo escravizados pelo mundo. Agora vocês vêm para dentro da minha casa e é escravo de homens. Nós não podemos ser escravos do pastor, nós não podemos ser escravos do sistema. Amamos a igreja, amamos o nosso pastor, mas se ele estiver errado, de maneira nenhuma. Faz o que eles mandam, mas não o que eles praticam. Faz o que eles estão te mandando. Mas você vai praticar? Se ele é adulto, você vai adulterar? Se ele rouba o dinheiro de Deus na congregação, igual a gente está vendo muitos grandes, você também vai roubar?
Você vai virar da panelinha dele, você vai pro inferno junto com ele, com língua estranha e tudo. Ei, eu vou falar, o inferno vai estar cheio de gente. E até eu, se não vigiar, com a Bíblia na mão, muitos crentes, pastor, vai morar no inferno, assim diz o Senhor. Oh, glória, temor demais. Muitos de nós, com a Bíblia na mão, conhecendo ela de Gênesis Apocalipse, vai morar no inferno. Naquele dia vocês vão falar, mas o Senhor era pastor, oh meu Deus, peraí, pera daqui, pera de lá, pera de cá. É orgulhoso, você não escolheu mais a mim, você escolheu a teu umbigo mesmo. Dirija a igreja do jeito que você quer. E seu nome não está escrito aqui não. Ô rebelde, você foi rebelde, praticou a iniquidade. Está no livro da obra, mas não está no livro da vida. Está no livro dos condenados. Vai mostrar obras e mais obras, igrejas e mais igrejas, lidas e mais lidas de Bíblia Sagrada. Mas Bíblia sem compartilhar com Deus é lidas e mais lidas de Bíblia Sagrada, mas sem compartilhamento com o soberano. Sem ligamento com o céu, desligou do céu, e ao redor já não habita mais o Espírito Santo do Senhor, porque tiraram ele para fora. Muitos Deus vai falar de nós mesmo. Não, quantas vezes você pregou aí, mas nem uma presença, o Espírito Santo saiu. Deus vai mostrar, tudo que está em oculto será revelado. Deus vai filmar o Espírito Santo, aquele que nós não vemos aqui, ó. O Espírito Santo está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ei, se eu pecar e não varar no céu, Deus já mostrou o momento que o Espírito Santo saiu. Os momentos da Bíblia que eu pregava, 40 anos de igreja como pastor missionário, evangelista, Deus vai filmar o Espírito Santo. Olha lá o Espírito Santo, você nunca viu ele, olha quantas vezes ele saiu, olha. Vai mostrar as igrejas, quantas pregações sem a presença do Espírito Santo, só homilética humana, só Bíblia de homens, letras de homens, pensamento de homens, mas sem a presença do Espírito Santo. Jeremias não, ele nasceu com o Espírito Santo, chegou no meio com o Espírito Santo, avisou no final, na hora da sentença, cheio da glória de Deus. Jeremias não era covarde, como tem hoje um evangelho covarde nos dias atuais de hoje. Jeremias não era prepotente, Jeremias não era mercenário, Jeremias não era ladrão. Jeremias nasceu para ser humilhado da parte de Deus. Não que Deus colocou ele para ser humilhado, mas os homens humilhou ele, sabiam, Jeremias, tu vai ser humilhado, pisoteado, tu vai ser chutado, porque o sistema vai querer te engolir. Tentaram o sistema querer engolir Jeremias, mas ele não dobrou, levou um soco na cara. A segunda vez de novo, profetiza aí como é que vai ser. Vou falar de novo. Quem sabe agora você criou juízo, depois de ficar engolido no barro até o pescoço, dando quase pena mulher. Fala aí, você vai ser levado preso, seu filho vai ser morto na sua frente, o rei da Babilônia vai atacar as muralhas, que você fala que é intransponível, vai entrar aqui dentro, vai matar seu exército, vai levar umas 10 mil e pouca pessoas para Jerusalém, para Babilônia. Depois de 70 anos, aí vai voltar, prende ele de novo, joga na gaiola, traz ele da gaiola de novo. E aí, aprendeu agora todo mundo te vendo e zombando lá, cadê seu Deus? Fala agora, talvez Deus tenha uma palavra diferente, Jeremias. Você vai ser preso. Teve um momento que ele levou até sozinho, tirou todo mundo que estava na sala. Quem sabe o Jeremias estava com medo de muita gente? É só o rei. Fala para mim. Você não precisa falar para ninguém. Como é que vai ser mesmo? Quem sabe você tem uma palavra diferente? Quem sabe Deus condoeu de nós e não vai destruir? Você não vai me matar, não? Lê na Bíblia. Você não vai me matar, não. É promessa minha contigo. E outra, você não precisa falar pra ninguém. Depois que você saiu, o chanceler, os generais aí vai chegar pra você. Não fala, não. Você vai ser preso. Do mesmo jeito. Vão te pegar você, vai furar esse zoião seu. Vai pegar seus filhos, vai decepar um por um na sua frente. O rei da Babilônia. Vai te botar uma canga de pau nas costas. Vai te levar você andando daqui lá na Babilônia. Não vai botar você em cavalo de majestade, não. Ele não vai trazer um Ferrari para te levar, não, rei. Tu vai a pé. Tu não vai nem no jumento, o rei da Babilônia vai te pôr. Tu vai ser andado cego, que esse olho sem tratamento, sangue descendo, inchando. Você tá achando que tiver cuidado com o rei Zedequias até chegar na Babilônia? Olho inchado, sem duas bagalas, buraco aberto. Talvez só um pano para não pousar mosquito. Porque o rei da Babilônia queria ver ele morrer lá na Babilônia. Porque a profecia de Deus era morrer lá.
em velhice e em cegueira, porque tinha olhos de águia, era gerado do DNA de uma águia lá, Bachúria. Ele era gerado, Zedequias e Israel, nós somos gerados de um DNA de uma águia, não é de uma rolinha, de um BTV. Agora está sendo gerado de um DNA de um cego, um pobre rei, que nem mula para andar vai ter para ele. Foi andando, tomando, eu creio que tomava cada tombo no meio das pedras das estradas, humilhado pelo Deus que ele cuspiu. Muita gente está sendo humilhado nesta terra, porque não faz o que Deus manda, não faz o que Deus quer, prefere agradar a homem de que a Deus. É a mamãe que me criou, eu tenho a mamãe, benção mãe, ama a mãe em primeiro lugar, a que deu a sua cria, mas não ama o Criador que deu a cria, que te deu, que você saiu de dentro dela. É uma ruína total dos homens! Homens maus! Meu querido, nunca esqueça. Eu aceitei Jesus, é nós que criou esse trem. João capítulo 16 em diante, se não me engano. Não foste vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Eu fui fazer uma missão uma vez, e as minhas pregações é assim, exortação. Eu não sei, eu não posso sair. E eu estava lá e alguém falou assim: há um menino aqui abençoado da parte de Deus, está conosco aqui já há vários meses. Deus está usando ele muito. E uma profeta lá da América ligou na hora, lá dos Estados Unidos, porque eu falava com Deus, que eu não queria pregar desse jeito. Eu queria pregar diferente. Eu queria pregar doce de coco, pé de moleque, mensagem pé de moleque. Eu queria passar o pinte no macaco. Pitear assim igual fica com as ovelhas, pintei o pecado, pintei o adultério, massageei o ego da casa do Senhor. Eu queria pregar isso, mas aí eu não entendia que se eu faço isso eu estou pregando para homens. Eu não estou fazendo a chamada para Deus. E ela pediu que me passasse o telefone. E eu perguntava para Deus por quê, eu estava buscando esse porquê. E ela virou para mim e falou assim: moço, lá da América na época, eu não te conheço. A resposta veio. Aí ela me deu a resposta que eu buscava. Porque você que tem um dom de exortação como Jeremias, a gente sofre, a gente é mal visto. Você pode preparar para andar sozinho, tu pode preparar a carga do lombo para ser apanhado. E ela disse para mim assim: Deus falou que é para você ler Jeremias 1, no capítulo 10. Aí eu fui ler aqui a obra do Jeremias que veio para ele. Olha, põe-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. Leu 18 também. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra o seu sacerdote, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti. Aí vai vir tudo para cima da gente. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí a minha ficha caiu. Aí eu, daquele dia em diante, agora já sei o que vai acontecer comigo. Pisadura, chute, guspe na cara dele, falar mal de mim, não é assim que eles fazem? E aí eu já sabia, aí eu comecei a me planejar, a minha estrutura. Aí quando eu descobri a resposta, essa é a resposta que Deus manda te dar, homem de Deus. Ela falou pra mim, aí eu falei assim: meu Deus, eu comecei a me estruturar, meu querido. Eu preciso de me estruturar, aleluia. Eu preciso agora me engajar no Espírito. Eu preciso de vigiar a minha vida agora. Eu comecei a planejar minha vida espiritual para me aguentar. Porque a vida de um homem de Deus como um chamado desse é ficar sozinho. A vida de um homem de Deus é não ter amigo. Porque você foi chamado para ser a boca de Deus na terra. O homem que é amigo de Deus, o homem que é profeta de Deus, ele não se vende. Pode dar o dinheiro que for. Eu falei para o meu pastor no passado, eu falei para ele assim, ele estava fazendo uma caganeira lá. Eu falei assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor pode me oferecer o que o senhor quiser. O senhor pode
fazer aqui, só pode me dar 1 milhão, só pode fazer o que você quiser comigo. Eu não me vendo, pastor. Eu sou um homem, pastor. Vou botar um trem bem ruim para o senhor me entender o que eu tenho na minha vida. Se você falar assim, eu vou te dar, não vai embora não, vou te dar 1 milhão se você tomar conta, eu vou te dar 5 mil reais, 10 mil, 100 mil, 500, eu não fico, pastor. Eu vou pegar um trem mais ruim que pode ser. Se eu estiver capinando pros outros, para tratar da minha família, eu vou pegar enxada pro senhor entender quem sou eu, pastor. Se eu pegar uma enxada, eu capino até morrer. Mas eu não vou me vender pra vocês. Eu não vou... Ninguém me compra, porque eu já fui comprado com ouro precioso. E agora chegou o momento de purificar o ouro que ele deu. Chegou o momento da purificação. Deus está purificando a terra. Tem homens tombando no púlpito da igreja. E vai aumentar, tá, meu querido? Você que me ouve. Nós vamos ver muito homem de Deus caindo. Uns Deus levando para o céu e outros tratamento para ir para o outro escuro. Viu, meu querido? O que é que você está preparando para Deus? O seu chamado, que começou de exortação, e você vendeu ele para os mercenários. Você vendeu ele para os homens dentro da casa do Senhor. Hein? Você está com a Bíblia na mão, continua sendo pastor, continua sendo presidente, mas o livro está perdido dentro da casa do Senhor. O livro está perdido no seu coração, o livro de Deus está perdido na sua mente, o livro de Deus está perdido dentro do seu lar. Esta buscou o livro, ele estava perdido dentro do santuário. E quando o homem perde o livro do Senhor, o temor da palavra, só vai sair besteira. Deus vai até usar ele, mas para perdição eterna. Esta é a palavra que eu deixo nessa tarde de hoje, nesta manhã. Clama a mim, respondo-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabe. Qual é o saber de Deus na sua vida? Qual dos dois clamor você está? Há um clamor que é muito aceito. Abre a porta, abre o mar, abre não sei o que, abre o seu casamento, a chave não sei de quê. Vamos botar envelope na igreja e vai a prosperidade. Eita glória! E clama, e clama, e clama. E Deus te dá. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é muito boa. Isso aqui, meu filho, não cria inimizade. Só cria homem a crescer no YouTube. Mas a segunda, a segunda não é para qualquer um, não. É o clamor da boca de um profeta que fala: você nasceu gerado entre que a tua mãe existisse, antes que séculos fosse século, de eternidade a eternidade, Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Você vai ser firme, escolhi porque eu sei que você vai começar bem, vai terminar no meio bem e vai chegar no final, porque muito Jeremias vai sair numa corrida, nem todos que saem correndo na São Silvestre, nem todo mundo é o primeiro lugar, muitos cansam, dá até ataque de coração no meio da corrida, mas aquele que chega até o fim, e o Senhor sabia, quando chamou Jeremias, Deus sabia. Vai ser bom no começo, vai ser porreta no começo, vai ser porreta no meio, não vai negar a fé, não vai negar a mim na derradeira, esse perde o pescoço por mim. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros pregadores, que não se vendem, que não é mercenário, que não é ladrão salteador. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas aonde nós vamos caçar o Senhor para adorar? Não mais em Jerusalém. Vocês vão adorar dentro da minha casa, lá no meio do pasto, igual nós estamos aqui, ó, nessa beleza de natureza. Você vai adorar no sofá de madrugada, você vai adorar em cima de uma moto, todo lugar vai ser meu santuário. Tá dirigindo um carro, você tá lá dentro adorando, clamando a mim. Aonde é o lugar da adoração? Eita glória, é até nadando, talvez você ali querendo beber água, não sabe nadar, Deus te tira lá da morte da água. Eita, a igreja é o lugar que se tornou santo, onde vocês plantaram a planta dos pés do lugar é santo, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu deixo até o seu coração. Meu querido, você gostando ou não precisa de olhar para mim não, olha para Deus. Dá seu like na pregação, essa nova pregação. Manda ela andar para Deus ser glorificado, meu querido. Faz um negócio para Deus, mesmo você não gostando de ver eu pregar. Mas manda assim mesmo e Deus vai te dar a benção. Eu profetizo que você faz assim. Eu não gosto do missionário Adilson, mas pelo que ele falou, Deus vai te dar uma benção. Em nome do Senhor.
Manda pra frente, manda pra um amigo, dá seu like, inscreva aí. O canal é de pouco mesmo, é pouquinho, tá? O negócio é meio maluco, moço. Deus é tremendo. Aleluia. Desde já eu te agradeço aí pela sua compreensão. E você pode ver aí. Se eu não estou dentro da palavra do começo ao fim, pode fazer a sua crítica no seu cérebro aí se você quiser. Faz o que você é livre. Tá aí. Há tempo para tudo. Há um projeto, há um propósito de Deus para tudo na terra. Há tempo para tudo. Tempo de amar, tempo de afastar, tempo de abraçar, tempo de morrer, tempo de matar. Há tempo para tudo. E se você errar nesse tempo, você arrebenta com a tua vida. Amém? Vamos orar para finalizar aqui esta pregação. Papai querido, soberano Deus, desde já nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Vai de encontro a cada pessoa que vai ouvir esta pregação, Pai. Meu Deus, convence ele que essa é a pregação do tempo do Senhor. Um tempo oportuno de nós reconectar a Deus, porque muitas das vezes nós se perdemos com a caminhada. E é o momento de nós estarmos conectados de volta com o Senhor. Aquele que estiver ouvindo e não tiver conexão, você torna a conectar ele com o teu espírito. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aquele que está sofrendo, Pai, um laço, uma artimanha, um buraco que o diabo lançou, o Senhor esteja tirando, Pai, com as tuas mãos santas. Aquele, Pai, que está com enfermidade, o Senhor esteja livrando, dilacerando ela pelo poder da tua glória e pelo sangue de Jesus, que regenera qualquer tipo de enfermidade e de doença. Aquele que está amarrado por cordões demoníacos, por cordas, por correntes satânicas, o Senhor está desamarrando e o nome do Senhor será glorificado nessa pessoa. Aquele que está apontando 38 para a cabeça e querendo tirar a vida neste momento, o Senhor esteja tirando, Pai, com a tua mão poderosa e trazendo ele de volta para o reino celestial. Aquele que chora às madrugadas, por nada de motivo acontecer na sua vida, que é o sorriso da cidade santa, que é o agir do Espírito Santo, que a presença da paz dele possa começar a ser gerada agora dentro dele neste momento. Aquele que tem ódio, aquele que tem um coração cheio do ódio, aquele que não perdoa, que possa ter um coração regenerador e que possa aprender a perdoar e confessar seus erros. Assim sendo, meu Pai, no nome de Jesus, que esta mensagem expanda e o nome do teu filho seja glorificado. Aonde ela atingir qualquer um que ouvir, seja num carro, dentro de uma casa, o nome do Senhor seja glorificado. E o céu será bombardeado com a santa graça do Senhor. E nós rejubilamos. E o reflexo da glória do Senhor, que vai vir de lá através dessa mensagem, vai cair, eu profetizo que vai cair sobre cada um que vão estar ouvindo, Pai. Quando eles estiverem ouvindo, que algo da parte do Senhor começa a acontecer na vida de cada um deles. E o nome do Senhor será glorificado. Para a honra e para a glória do Senhor. Se nós acreditar que o Senhor é Deus, o Senhor vai... Se nós acreditar que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se nós não acreditar que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se o Senhor não abrir uma porta, o Senhor é Deus. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Deus. Se alguém não acreditar no inferno, o inferno existe. Se alguém não acreditar no diabo, o diabo existe. Se alguém não acreditar que é caminho lá, caminho estreito, é problema de cada um. E a Bíblia não vai mudar. A Bíblia não vai mudar para me botar, Senhor. De maneira nenhuma, Senhor. Para mim ser um ladrão e eu ser crente. A Bíblia não pode mudar e me colocar. Eu sou mercenário e continuo para ir para o céu. Não vai. A Bíblia não vai mudar e não vai favorecer a nós. Ladrão é ladrão, vai para o inferno. Servo é servo, temente a Deus, obediente a Deus, vai para o céu. Deus é Deus, demônio é demônio. Mentira é mentira, verdade é verdade. Sim, sim, assim, sim, não, 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 não. E assim, meu Pai, seja louvado de eternidade a eternidade no nome de Jesus.